Olá, Deus abençoe a todos. Aqui estamos na contagem do Homer, hoje o segundo dia da contagem do Homer. E esse vídeo eu decidi fazê-lo um pouco mais longo, porque algumas pessoas que não acompanharam a contagem do Homer o ano passado, 2021, estão confusas. Então eu recebi várias mensagens pelas redes sociais de pessoas dizendo que não entendem o que está acontecendo. Então, eu acho que eu tenho o dever, então, de trazer uma explicação aqui que eu achei que não precisava pelo fato de que estamos fazendo desde o ano passado. Mas, logicamente, que há pessoas novas, pessoas que estão vindo de outras redes sociais e que, portanto, não é incomum que as pessoas não saibam. A contagem do Homer é um período que existe entre a celebração da Páscoa e o Pentecostes. Há 50 dias entre a Páscoa e o Pentecostes. Dentro desse período acontece a chamada Festa da Colheita. Assim que no domingo de Pães Asmos, né, chamado Domingo de Páscoa, que na verdade não é Domingo de Páscoa, é Domingo dos Pães Asmos, porque a Páscoa na verdade no caso nosso desse ano, caiu na sexta-feira. Então sexta-feira é a celebração da Páscoa, 14 de Nissan. No dia seguinte, portanto, no sábado, começa a festa dos Pães Asmos, que são 7 dias de celebração. No domingo vem as primícias, que no caso seria o dia de hoje, né? O dia de ontem, porque no pôr do sol começou, portanto, a segunda, né? Que nós estamos seguindo aqui um calendário judaico. Então, o pôr do sol já aconteceu, então já não é mais domingo no calendário judaico, é segunda-feira agora, né? E o que acontece quando vira, então, o domingo? Nós celebramos as primícias e nesse período, começando, portanto, ontem, começa a se contar 7 semanas inteiras para a colheita. Israel colhia-se a cevada e o trigo dentro desse período de 7 semanas inteiras. Durante esse período, as pessoas tinham que levar ofertas ao Senhor no templo. E essas ofertas eram medidas por uma medida chamada Homer, não é? 37 litros. As pessoas enchiam um vaso de Homer e levavam para o Senhor no templo. Então, esse período de 49 dias, que são 7 semanas, eles contavam dia após dia o que eles chamavam de contagem do Homer. Então, todo dia eles pronunciavam uma bênção, porque na cultura judaica eles entendiam que a boa colheita era resultado da bênção de Deus. Eles não colhiam apenas como se aquilo fosse uma dádiva da natureza. Não, eles entendiam que era uma bênção de Deus. Então, cada dia do dia seguinte à Páscoa até antes do Pentecoste, eles contavam esses dias, um dia após o outro. E o texto, um dos textos, né, está em Levítico capítulo 23. Se você ler, por exemplo, do versículo 9 ao 14, você tem a primícia. Do 4 ao 8 você tem a Páscoa. Do 4 ao 8 a Páscoa, do 9 ao 14 as primícias. E no 15 diz: depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, que são as primícias, 7 semanas inteiras. Até o dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias, e então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Essa contagem que Deus está mandando fazer aqui é a contagem do Homer. Agora, o que ela significa, né? Por que nós, parte da igreja, alguns da igreja, seguem essa prática? É obrigatório? Não é obrigatório. Assim como celebrar a Páscoa não é obrigatório, tá? Porque para nós não é lei, né? Cristo já veio, nós estamos debaixo da graça. Nós não fazemos essas coisas porque é lei, porque foi ordenado fazer. Nós fazemos essas coisas porque há um significado e nós fazemos então pela fé. No Novo Testamento, tudo passa a ser pela fé, tá? Há pessoas que dizem: eu não acredito nessas coisas, Jesus já morreu por mim, tá tudo certo, já tô salvo. Ok, tá tudo ok, problema nenhum, nós não vamos discutir o assunto, siga a sua vida feliz.
Mas outros, assim como eu e muitos que eu conheço, dizem, não, há significado nessas coisas e eu quero praticá-las porque foi Deus que mandou Israel praticar. Então, se foi Deus que mandou, por que eu não posso praticar pela fé? Você está entendendo? Então, eu pratico pela fé. O que significa para nós, então? Significa expectativa e gratidão. A contagem do Homer não é outra coisa senão gratidão pela colheita. O que Deus já te deu até o dia de hoje? O que Deus já te deu esse ano, por exemplo? A bênção de Deus na sua vida, o fato de você estar vivo, ter passado pela Covid, por exemplo, e estar vivo. Quantos passaram pela Covid e tombaram? Você passou pela Covid, provavelmente, e está vivo. Se você não passou pela Covid, ainda mais motivo para a gratidão. Deus guardou você de passar por essa doença, não é verdade? Então, gratidão. E número 2, expectativa, porque a contagem do Homer culmina no Pentecostes. Por exemplo, Jesus contou o Homer, os discípulos de Jesus contaram o Homer. Quando Jesus ressuscitou no domingo e apareceu 40 dias seguidos para os seus discípulos, ele estava cumprindo a contagem do Homer, profeticamente falando. E os seus discípulos, portanto, cumpriram a contagem do Homer. Quando Jesus é assunto aos céus, ele vira para os seus discípulos e diz, não se ausentem de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Os discípulos não sabiam que 10 dias depois isso se cumpriria, mas eles ficaram em Jerusalém e eles estavam, dentre outras coisas, cumprindo a prática da contagem do Homer. Portanto, não é nada anormal, não é nada de absurdo. Eu entendo que muitos não conhecem, nunca ouviram falar de algo assim, mas é perfeitamente bíblico, está na palavra de Deus e, portanto, nada nos impede de praticar, tá bom? Então eu espero que esta explicação ajude para aqueles que não sabiam, não entendiam, possam entender e então saber o que é que estamos fazendo e, portanto, hoje vamos fazer o segundo dia. Bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo, que nos tem santificado com os teus mandamentos e nos ordenado concernente à contagem do Homer. Esta é a bênção proclamada do Homer, não é? E nós declaramos que hoje é o segundo dia do Homer. Fechado a segunda contagem, eu quero te abençoar e abençoar a sua família para a glória do Senhor. Pai, eu abençoo esses irmãos que estão acompanhando a contagem do Homer. Nesse dia de hoje, no segundo dia do Homer, nós apresentamos ao Senhor a nossa gratidão. Obrigado pela colheita que o Senhor nos deu até agora. E encha os nossos corações de expectativa, porque o Pentecoste está vindo. E esse Pentecoste nós nos apropriamos do derramamento do Teu Espírito sobre nós, individualmente sobre cada um de nós, do derramar do Teu Espírito sobre a Tua igreja ao redor da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até amanhã, no terceiro dia do Homer.